Você reparou que a mesa aqui do Pitar Podcast ganhou mais uma caneca e é café. Queria saber de vocês, tem açúcar no café de vocês? Não. Não? No meu também não, João. No meu não coloquei, nem me atrevi, até porque o tema de hoje é importantíssimo, é cuidado com a saúde, bem-estar. Isso tudo vai refletir, claro, na qualidade que a gente leva da vida. Rubia, tem feito check-ups? Constantemente, anualmente, na verdade, João. Chegou ali final do ano, eu já me preparo, que a gente sabe que a agenda dos médicos, dos laboratórios são lotadas, então eu já dou ali aquela prevenida e já faço os meus agendamentos. E olha que informação bacana, você sabia que realizar esses check-ups regulares, até como uma maneira de prevenção, eles reduzem o risco de doenças graves em até 30%? Quando a gente fala de saúde, isso é importantíssimo. A agenda apertada, mas eles conseguiram abrir um espacinho para vir conversar com a gente. Começo apresentando para vocês a Mayara Magalhães Lima, ela que é farmacêutica, docente no ensino superior nos cursos da área da saúde da Faculdade Anhanguera, é especialista, olha só a lista, atenção farmacêutica, farmacologia clínica, gerontologia e geriatria, gestão e qualidade e auditoria, gestão e administração hospitalar e ainda tem MBA em auditoria em saúde e até segurança do paciente. Muito bem-vinda, viu, Mayara? Muito obrigada, super agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença, Mayara. E nós estamos aqui também com o Juliano Cunha, ele que é cirurgião oncológico, mastologista do Hospital do Câncer de Uberlândia, médico do Centro Oncológico do Triângulo, grupo Oncoclínicas. Ele é pós-graduado em Medicina do Estilo de Vida, Einstein, falei certo? E também tem pós-graduação em Cirurgia Robótica. Seja muito bem-vindo, Juliano. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de um tema tão importante, que é o que nós vamos conversar hoje aqui. E aí? Opa, tô ansioso, tá vendo? Eu acho que vou diminuir o café. Calma essa ansiedade, João. Vamos lá, começa aí, Rubia. Não, é para perguntar aqui para o Juliano a quanto anda aí a procura, de modo geral, pelo famoso check-up, que foi aquela brincadeira que o João fez no começo. As pessoas têm procurado aí a medicina preventiva? Olha, o que a gente hoje vê é que quanto mais se fala sobre a importância dos exames de diagnóstico precoce, de se achar uma doença no início, isso melhora cada vez mais a busca das pessoas por uma investigação, por exames de rastreamento, por check-up. Então o que a gente percebe é que a população tem começado a ter essa atenção maior do que tinha antes. Antigamente o pessoal falava, não, quem procura, acha, né? Hoje em dia a gente tem um lema diferente, eu que trabalho com câncer, a gente fala que quem procura, cura. Porque você faz um diagnóstico precoce, você trata muito mais cedo, você trata muito menos, porque você pega a doença no início. Então tudo isso tem facilitado, e isso é sensacional, né? E Mayara, a gente tem visto que além de uma evolução das pessoas mudarem um pouco a consciência e essa conscientização, lógico, de procurarem, então, tratamento, ou até mesmo essa qualidade de vida através desse diagnóstico, ou até mesmo de acompanhar como é que está o estado de saúde, todos esses outros campos da saúde também têm evoluído, inclusive nesse campo da farmacologia, que são os remédios, mas eles têm ido além. Você tem sentido também essa questão dessa evolução, tem impactado também nessa procura, né? Sim, então olha só, conforme o Dr. Juliano aí pontuou, de fato as pessoas hoje, né, têm procurado sim, né, fazer exames, marcar aí as suas consultas. Hoje, né, temos aí uma gama de medicamentos, né, bem grande que vai ajudar o paciente, né, no seu tratamento, mas sem sombra de dúvida, né, a pessoa, né, procurar aí previamente aí realizar os seus exames periodicamente é muito importante. Mas não precisa de desespero não, é tudo com muita calma, planejamento, preparo, até porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente está falando de algo que tem que estar na rotina, não é pontualmente ali você procurou, deu tudo certo e aí pensar isso só no ano que vem. O que me chamou a atenção, Dr. Juliano Cunha, é que dentro aí da sua formação tem essa especialização em estilo de vida. Hoje a gente está pensando numa vida que tem muita responsabilidade, enormes desafios e o tempo que, apesar dessas 24 horas serem as mesmas há muitos anos, tem mudado também como a gente tem lidado com essa pressa, ansiedade, tudo isso. Qual que é o estilo de vida que as pessoas têm levado hoje? É interessante a gente falar que quando o pessoal escuta medicina do estilo de vida, que negócio é esse, né? A gente que
que milita nessa área de medicina do estilo de vida, a gente chama isso de MEV, medicina do estilo de vida. É uma área da medicina que já é antiga. Ela, nos Estados Unidos, ela tem mais de 20 anos aí, antiga entre aspas, né? Tem mais de 20 anos aí de incorporação nesses preceitos. São pilares do estilo de vida. Hoje a gente está tão no automático e a gente sabe que aquela receita da vovó é muito mais benéfica do que muitos remédios, do que muita tecnologia que a gente tem. Então, a medicina do estilo de vida é baseada em alguns pilares: na alimentação saudável, na atividade física, né? Eu costumo dizer que qualquer movimento importa, então mover-se e não estar sedentário é fundamental, independente da idade. Gerenciamento do estresse. Hoje a gente vive numa sociedade corrida, não tem tempo para nada, a gente está correndo atrás e não sabe muitas vezes de quê, né? Então isso é fundamental. Redução dos vícios. Então a gente está falando aí de tabagismo e do álcool, do etilismo. A gente pega pesado no fumo, no cigarro, mas a gente é até um pouco meio que mais moderado no álcool. Essas coisas eu acredito que vão mudar com o passar do tempo. O outro pilar é a conexão social. As pessoas que vivem mais, elas têm conexões sociais mais enraizadas. Então, tudo isso é fundamental para que as pessoas vivam melhor e vivam bem. E o último pilar aí dos 6 é o sono. Dormir bem faz parte aí de uma saúde equilibrada. Há quanto anda o seu sono, João? Eu sou uma pessoa que gosta de dormir e valorizo isso, mas confesso que nos últimos tempos deixei de lado a qualidade do meu sono. Apesar de ter dormido muito, não estava dormindo bem, e tem diferença nesse sentido. Então, vamos fazer o seguinte, vou pedir para vocês, vamos abrir um parênteses, então, nesses 6 pilares dessa questão do estilo de vida que acaba impactando no nosso tema de hoje, que é saúde e bem-estar. O primeiro pilar, só lembrando... Alimentação. A alimentação da galera tem deixado a desejar nos últimos tempos. Eu lembro que há uma preocupação muito grande com a obesidade, né? Sempre refletiu muito no que a gente aprendia na escola, em como a gente se alimentava, mas hoje não é esse o único problema. Existem outros fatores que têm impactado. E é como a gente consegue pensar na alimentação de uma maneira flexível, pensando nessa rotina, mas que ainda atenda essas necessidades. Tem como? Caminho tem. Tem como, claro que tem. Eu costumo dizer que mudar hábito é muito mais difícil do que a gente tomar um remédio. Tá? É muito mais difícil eu sair para ir para o parque, fazer uma caminhada, uma corrida, ou arrumar um horário na academia, do que pegar meu comprimido na gaveta e tomar. Se a gente conseguisse colocar isso dentro da pílula, seria fantástico, mas não é possível. Então, o que é mais fácil também, quando a gente está falando em mudança de hábito? É eu incluir um hábito saudável. Eu gosto de comer Coca-Cola com batata frita. Bom, né? Mas tem coisa melhor. Talvez a gente diminua a quantidade de fritura, talvez a gente diminua o consumo do refrigerante. Mas se eu não conseguir fazer isso de início, que eu inclua alimentos naturais, que eu inclua uma salada nessa história, que eu inclua frutas, que eu tire o açúcar do café. Então, incluir alguma coisa saudável. A partir do momento que eu coloco essa coisa saudável na minha alimentação, eu começo a perceber que tem coisas que não me fazem tão bem e que eu poderia ir retirando. Então a gente vai fazendo essa troca. É gradativo, não tem jeito. Vou me colocar um pouco nesse podcast, porque vai ter gente que vai estar acompanhando, que vai se identificar. Eu gosto muito de comer salada e fruta, mas eu não gosto de prepará-las. Então eu gosto da praticidade. Então, por conta da praticidade, acabava tendo uma alimentação ruim para não ter que lavar uma alface ou às vezes picar uma fruta antes de sair de casa. Mas, a longo prazo, isso também tem seus efeitos. Vale a pena ter essa disciplina, né? Você tem alguma dica para o pessoal incorporar? Você que é uma crossfiteira nata, esses alimentos mais saudáveis na rotina? João, eu preciso confessar que eu também gosto muito de fruta, muito salada, mas não gosto de preparar. Porém, eu tenho uma vantagem que você não tem, que a minha mãe mora na mesma cidade que eu, então eu passo na casa da minha mãe e esse meu hábito saudável eu realizo lá. Para quem tem essa vantagem ainda, aproveita, viu? Que depois que passa a gente sente bastante falta. O segundo pilar? Atividade física. Eu acho que se a gente fosse pensar num tema do Blitar Podcast, tinha que trazer essa questão da atividade física, que tem mudado a maneira com que as pessoas têm se relacionado com a atividade física. Hoje virou muito parte da rotina e existem muitas modalidades, né? Ou seja, gosto também acaba encontrando com essa questão, né, não? Com certeza. Iniciar uma atividade física, né? Para quem não gosta, é muito difícil. Então tem que começar por uma atividade que você se identifica.
seja ela uma musculação, seja ela uma zumba, né? Enfim, há tantas modalidades aí disponíveis e realmente hoje a gente vê que a atividade física ela não está só voltada para a questão da estética. Porque eu quero emagrecer, porque eu quero enrijecer, mas hoje ela tem um impacto muito grande na saúde, né? Estudos revelam aí o quanto ela é importante aí, né, na questão aí da saúde mesmo, para os pacientes hipertensos, né, para controlar aí esses níveis pressóricos do paciente. Enfim, hoje ela é um tratamento, né, muito efetivo aí para as pessoas que se dispõem aí a fazer atividade física. A gente precisa parar de romantizar essa história também de atividade física, né? Que é delicioso, que é isso. Não, atividade física tem dia que você está com preguiça de ir na academia, você está com preguiça de fazer a sua caminhada ou de fazer qualquer coisa. Mas precisa fazer. Então, essa conta chega lá mais para frente, né? A gente está falando aqui com um público mais jovem, né? Eu tenho 20 anos e eu tô ótimo, ok, mas se você continuar sedentário com 20, a hora que você tiver 40, a hora que você tiver quase 50, quase a minha idade, você, não tem 50 ainda, você vai pagar um pouco esse preço de ter ficado no sofá e no celular dos 20 aos 40. Então, é importante a gente ter essa visão. Tem uma questão aí das pessoas viverem mais, né, o envelhecimento aí, mas envelhecer com saúde tem toda a diferença. Envelhecer com bem-estar tem toda a diferença e nesses primeiros pilares que vocês falaram, né, da alimentação e da atividade física. Ou seja, o pessoal que está acompanhando o Vitar Podcast de hoje está tendo uma oportunidade de ter uma mudança de vida. Não precisa ser radical, mas quem sabe incorporando esses gestos, seja uma fruta um dia, uma caminhada no outro, a longo prazo, e ao longo desse tempo você vai incorporando tudo isso. Você sabe que é uma coisa interessante? E tem vários estudos que mostram, né? Então, a atividade física reduz o risco de doença crônica não transmissível, diabetes, obesidade, câncer, em cerca de 30%. Quanto que você tem que fazer de atividade física para ser legal? Acima de 150 minutos por semana. Então, 30 minutos por 5 dias na semana, então você vai dividir do jeito que você considerar mais acessível. E também o tempo que você fica sentado ao longo do dia importa. Se você que trabalha num escritório, se você que trabalha sentadinho, fica o dia inteiro sentado, isso também faz mal. Vamos falar assim, eu faço minha academia de manhã e o resto do dia eu fico sentado o dia inteiro. Isso não deve acontecer. Então, planeje de a cada 1 hora você levantar, ir lá pegar um copo d'água, e pegar um café e fazer um alongamento. Isso é importante. Se for pegar um café sem açúcar, né, doutor? Sem açúcar. E hidratar também faz parte. Eu vou aproveitar que temos uma farmacêutica hoje no Vitar Podcast, porque você falou de musculação, e eu vejo que a juventude está muito ligada em complementos a essa atividade física, suplementos e afins. Há necessidade também de um cuidado quanto a isso, né? Com certeza, né? A gente vê muito aí na prática pessoas, né, que fazem uso aí de suplementos sem uma orientação de um especialista. E existem suplementos que têm algumas contraindicações, né? Alguns pacientes que têm algumas predisposições para problemas renais, hepáticos. Existem alguns suplementos que são de fato contraindicados. E a gente vê aí muitos jovens, né, porque tem a internet, tem a informação, o acesso aí livre, né, pesquisa lá e fala, eu vou tomar esse porque eu quero esse resultado. E muitas das vezes isso a longo prazo pode trazer, né, um dano aí para a saúde, né, desse jovem. Como o doutor disse, às vezes vai tomar um ano, um mês, um período menor, não vai sentir nada. Mas essa exposição a esses suplementos a longo prazo, isso aí com certeza vai gerar problemas aí no futuro. Mayara, aproveitando aqui então a sua presença, né, como farmacêutica, o doutor Juliano falou sobre a questão do chazinho da vovó, da receita da vovó, às vezes ser muito mais benéfica do que os medicamentos que a gente compra aí nas farmácias. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de chá, João. Chá para tudo, digestivo, calmante. Teria alguma dica para a gente que vive nesse processo acelerado das conexões, tá ali ativo o tempo todo, para a gente dar ali uma relaxada no final da noite? Eu já dei uma receita de chá aqui eu já dei no Vitar Podcast, não vou lembrar qual episódio, depois a gente vai até recuperar, mas mulungu, passiflora. E falta um que agora eu não vou lembrar, mas vou deixar com a doutora. Olha só, eu também sou bem suspeita, né? Eu gosto muito dessa medicina aí, né? Nesses chazinhos, eu gosto muito dessa pegada aí.
apesar de ser farmacêutica, né, eu também me recorro muito a essas alternativas naturais. Um chazinho excelente, né, para aquecer num tempinho frio, e também ele traz muitos benefícios, né, comprovada aí a sua ação terapêutica. Hoje em dia nós vemos as pessoas muito agitadas, né? Muitos jovens aí trabalham, estudam, fazem atividade física, né? E fica nessa rotina diária, né? Todos os dias. E aí chega a noite, que é o momento dessa pessoa descansar, ter um sono de qualidade, né? Que foi um dos pilares aqui mencionado. Às vezes a pessoa está muito agitada e aí junta a questão do eletrônico, a exposição à tela, e isso vai ter um reflexo numa qualidade não muito boa do sono dessa pessoa, né? Desse jovem, desse adulto. Então, o que que acontece? Dentro aí dessa questão da higiene do sono, né? Que eu sempre falo isso, até em sala de aula e nas oportunidades que eu tenho aí de educação e saúde, as pessoas elas precisam entender que, embora tenha uma rotina muito extensa e agitada durante o dia, a noite é um momento de tranquilizar, né? De ficar um pouco mais tranquilo, abrir mão desses eletrônicos, e aí entra alguns chazinhos, né? Nós temos chazinhos aí relaxantes que a pessoa pode, né, fazer o uso, disponível aí em supermercado, pode comprar o sachêzinho ali, fazer ali antes de dormir, um chazinho aí à base de passiflora, de erva doce, né? Que vão ter uma ação assim bem tranquila, bem sedativa. E uma coisa que eu falo também é a questão de higiene do sono, que é um período antes de dormir, aproximadamente 1 hora, se desconectar das telas, guardar o celular em outro lugar, né? Não ficar exposto a esses eletrônicos, seja computador, televisão, diminuir a luminosidade, né, no quarto, deixar uma luz mais tranquila, porque o sono ele é super importante. Eu falo que o sono ele é reparador. Como o celular, a gente não precisa carregar o celular para que ele disponibilize energia para nós no outro dia. Assim é o corpo humano. Então, ter uma noite de sono, né, agradável, respeitar esse limite do seu corpo é muito importante. Por quê? Porque uma noite mal dormida, ela vai ter reflexo aí no outro dia. Uma pessoa, né, com grande irritabilidade, né, uma pessoa que não tem concentração, que não tem foco, né, que tem a memória ruim, às vezes pode estar ocasionado, sim, por essa péssima qualidade de sono. Então, assim, fica a dica, né? Você que tem uma rotina muito extensa, o chazinho é uma boa alternativa para te ajudar a dar uma tranquilizada. Olha que é legal dessa conversa também. São 6 pilares, mas dá para perceber que são todos muito integrados, né? Sim. Querendo ou não, a gente conversando sobre alimentação e atividade física já foi refletindo na questão do sono. O terceiro pilar, a gente falou de alimentação, atividade física. O terceiro? Nós podemos falar da redução dos vícios, né? A eliminação dos vícios. E é importante. Eu só queria pontuar em claro. relação ao sono um detalhe. A gente tem estudos que mostram também que, por exemplo, trabalhadores noturnos, um exemplo, enfermeiras que dão plantão noturno, elas têm um risco acima de 10% a mais de câncer de mama do que aquelas que não fazem plantão noturno. Então isso a gente consegue extrapolar para outras áreas. O sono deve ser feito naquele horário que toda a humanidade venha desde os seus primórdios, né? A gente tem que dormir à noite, dormir na ausência de luz, dormir com as telas apagadas, com as luzes apagadas, né? Eu sou meio neurótico, eu tampo até os vermelhinhos da TV para ficar tudo escurinho. Então isso a gente já sabe, o sono realmente é reparador, controla níveis hormonais, renova a célula e melhora aí nosso status de pressão e de equilíbrio da saúde, não tem dúvida. Vícios, a gente tem que entender que aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente faz de agente externo no nosso corpo, tem um reflexo, né? A gente vai fazer uso do vinho, que o vinho faz bem para o coração. O vinho pode ser extremamente interessante numa confraternização, num momento de relaxamento, sem nenhum problema disso. Mas uma bebida alcoólica em excesso, vinho em excesso, a cerveja em excesso, isso é deletério. O cigarro também é a mesma coisa. O cigarro é um dos agentes externos, um dos hábitos que a gente sabe que está mais relacionado à incidência de câncer no mundo, né? O cigarro está responsável por mais de 90% dos casos de câncer de pulmão. Então a gente sabe que o uso do cigarro está relacionado a câncer de pulmão, e não tem o que falar. Então a gente tem que bater forte nesses hábitos aí, porque são eles que
pioram a nossa qualidade de vida e aumentam o risco de doenças. Doutor Juliano, eu vou aproveitar para tocar num ponto delicado aqui no Habitat Podcast, porque a gente tem visto a incidência muito alta do uso de cigarro eletrônico, principalmente na juventude. E já tem alguma comprovação científica? Eu ouço falar, muitas pessoas comentam, mas não sei como a medicina tem visto isso, que o cigarro eletrônico seria mais prejudicial que o cigarro tradicional, não sei se existe um termo específico. Isso realmente existe? Realmente existe. A gente tem hoje de dado que o cigarro eletrônico, ele parece ser muito mais deletério do que o cigarro tradicional. Por quê? Porque ele causa uma destruição do parênquima pulmonar, do tecido do pulmão. Entre aspas, aí não dá tempo nem de chegar a ter o câncer de pulmão, porque você já destruiu o seu pulmão antes disso. Então a gente vê casos gravíssimos de jovens, né, com uma restrição respiratória causada pelo uso desses cigarros. Então, aí eu não estou fazendo uso do cigarro normal e estou usando o outro, que isso é muito melhor. Não, isso é um mito. Né? E quando a gente fala dessa destruição, qual que é o principal impacto que está tendo, então, do uso do cigarro eletrônico? Porque é algo que é recente, vamos dizer assim, principalmente a popularização, mas os impactos eles estão começando a aparecer agora. Então, quais são os principais sintomas ou problemas que essas pessoas estão enfrentando? A gente não tem ainda tanto estudo porque é tudo muito recente, né? Então estão sendo observados aí nesse período. O que a gente percebe é a diminuição da capacidade respiratória, diminuição do fôlego, né, da pessoa, aumento das infecções respiratórias também. Então as pessoas ficam com quadros de pneumonia, com quadros respiratórios mais recorrentes, bronquite, asma, nesse sentido. Isso então, pode se agravar e... Pode se agravar, com certeza. Meu amigo, pense você correr um quarteirão e não ter fôlego para isso, sentir uma sensação de sufocamento. É isso que o doutor está falando, é um dos sintomas causados por isso. Agora, vamos reforçar, é uma atenção que você tem que ter diariamente, né? Claro que tudo que é bom, as pessoas se reproduzem, gostam, mas tudo que é em excesso pode ser prejudicial, por isso fica a dica e passa essa mensagem para o coleguinha também. Falando dos vícios, o próximo pilar... Vamos falar das conexões sociais. Opa, isso é importante, né? Porque conversas, não conversa fiada, viu? Mas podcasts como esse são importantes para justamente ter essa bem-estar e qualidade de vida. Isso acaba impactando também, então. A gente tem uma legião de áreas que a gente chama de blue zones. Essas blue zones são áreas onde as pessoas são mais longevas, elas vivem mais de 100 anos. Não está relacionado à topografia, à região onde é, porque eu tenho no Japão, eu tenho na Itália, eu tenho na América do Sul, eu tenho essas regiões onde aquelas tribos, aquelas populações vivem mais tempo. O que elas têm em comum? Esses pilares que a gente está conversando aqui, e um deles é esse poder de conexão entre eles. Eles se movimentam mais, eles sentam à mesa e fazem suas refeições em grupo, uma coisa que hoje em dia a gente não faz. E uma das coisas que eu acho mais interessante é que eles alimentam-se até 80% da sua saciedade. Então é a regrinha do 80-20. A gente tem o hábito de, quando está comendo alguma coisa muito gostosa, comer até acabar ou até você não conseguir mais, né? Então eles, nessas regiões, o que se percebe é que eles fazem essa regra 80-20. 80% da saciedade, parou, não vou deixar chegar lá no 100%, comer até o talo, né? Como é que a gente diz? Ô Mayara, e essa conexão, do modo que o Dr. Juliano está trazendo, não é essa conexão de sentar à mesa com a tela ali onde a gente não interage. É bem diferente, né? Porque hoje o que a gente vê é isso, uma redução dessa questão de sentar à mesa para comer e para ter trocas pelo celular. É verdade. Hoje, os jovens, a gente percebe que eles têm dois relacionamentos, né? O relacionamento virtual, que eles ficam horas e tempos ali, até realizando jogos aí em grupo, né? É a comunidade virtual, que eles fazem parte, e negligenciando aí, né, esse contato familiar, esse sentar à mesa, né, esse brincar, como a minha geração, né? Eu sou de uma geração que a gente brincava na rua, brincava na terra, né? Era super divertido isso. Hoje a gente não vê, né? Eu vejo pelos meus filhos que a realidade hoje, né, tá diferente, mas é preciso resgatar esses momentos. Eu falo na minha casa que a mesa é um lugar curativo.
É muito importante a gente sentar em família, olhar no olho, conversar. Filho, como foi a sua aula hoje? Né? Teve algum desafio diferente? Né? Como foi você hoje no futebol? Ter esse relacionamento nos olhos, conversar com seu esposo, né? Com seu cônjuge. E hoje isso tem perdido pela correria do dia a dia e por essa questão, né, do eletrônico aí nos jovens. Então, isso precisa ser dosado. Né? Essa questão da conexão social acaba refletindo no bem-estar psicológico também, dá para dizer assim, esse relacionamento com a família, com amigos, se torna importantíssimo para ter bem-estar. A gente tem estudos, inclusive, que mostram que ter amigos, ter tempo para sair, para conversar, é benéfico para a saúde. Isso acalma, isso melhora nível pressórico, melhora nossos níveis de endorfina. Então, essa conexão que a gente está falando é a conexão olho no olho, estar reunido, sentado, né? É na mesa que a gente consegue fazer uma refeição adequada, com escolhas saudáveis. Nessa mesa, a gente vai conseguir fazer a conexão com a família, descobrir alguns problemas que podem estar acontecendo, que se passam desapercebidos, comer menos, 80%. 80-20, né? E ter a possibilidade de manter todo mundo no mesmo alinhamento, sabendo o que está acontecendo naquela casa, naquele lugar. Então, a gente hoje está muito no automático. A gente hoje, o ócio, né? O não fazer nada, o não ter tempo para sentar na mesa, às vezes parece bonito, né? Eu não tenho tempo para nada, isso é fantástico. Não, isso não tem nada de bonito, né? A gente sabe que é importante ter momentos de relaxamento, ter momentos de uma paralisação aí para você fazer essas coisas para renovar suas baterias também, igual você falou que nós pensando igual um celular, né, que está tão hoje fácil de fazer esse paralelo, a gente precisa de se recarregar também. E olha só a importância de uma boa conversa, principalmente com quem você tem confiança. E olha que os relacionamentos são muitos. São os amigos, a própria família, um relacionamento amoroso também. Quando eu estava nessa época de vestibular e tudo mais, eu me senti uma pessoa a ansiedade batia e eu comecei a sentir dor de estômago, sintomas reais, então sintomas físicos no corpo por conta disso. E uma das principais dicas que eu recebi da minha psicóloga na época foi a conversa. Quando a gente trata aquele tema internamente, aqui no nosso coração, no pensamento, aquilo vai tomando uma proporção gigantesca dentro da gente, mas quando a gente verbaliza, e ela falou, às vezes você não tem confiança de falar com ninguém, verbaliza até com o espelho, mas põe pra fora, fala que aquilo vai se encaixando na cabeça e vai tomando o tamanho que ele realmente tem e principalmente tomando caminhos, né? Então isso acaba encontrando nessa conexão social, quando você conversa com alguém e evita esses sintomas que podem ser reais, inclusive, né? Quando a gente fala em expressar para o outro aquilo que está acontecendo, você divide aquela sua ansiedade, você muitas vezes, a partir desse compartilhamento, você recebe um retorno de como é que aquela pessoa também se sente. Eu sinto assim também, faça dessa forma, eu faço dessa forma. Ou então, o próprio desabafar já funciona como uma maneira de reduzir o seu estresse e reduzir essa emoção negativa, vamos dizer assim. E para estar bem, a mente precisa estar nessa situação de saúde também. E aí a gente já pula para o próximo pilar, que seria o gerenciamento de estresse. Estresse, eu fiquei sabendo que é normal até certo ponto, a partir de um momento ele começa a ficar... ele se torna um problema. É isso mesmo? Tem algum limite para você estar ali preocupado ou até mesmo um pouquinho ansioso ou não? Qualquer situação de estresse, ela já está fora do bem-estar. O que é interessante a gente entender? Que o estresse surgiu para permanecer com a nossa vida aqui na Terra, né? A gente fica estressado porque eu estou vendo o leão que está chegando na minha direção, acelera o coração, a minha pupila dilata e eu tenho força para correr. Então esse é o estresse positivo, o estresse que eu preciso para permanecer vivo. Só que não dá para correr do leão todo dia, em todo momento. Então a gente precisa gerenciar esse estresse. A partir de um momento que esse estresse está perdurando durante todo o meu dia, está atrapalhando aquilo que a gente já falou, meu sono, a minha atividade física, eu estou comendo demais, porque eu transfiro o meu estresse para o prato. Então, isso não está legal. É momento da gente entender que eu preciso cuidar. Saúde não é ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar físico e
mental, social. Olha aí. Né? Então, assim, a gente tem que englobar tudo isso. É uma visão muito mais, como se diz hoje, 360, do que eu tô bem, eu não tô doente, eu tô bem. Não, não é assim que funciona. Não, eu ia perguntar para a Mayara, porque ela falou sobre a questão dos chás para o sono, mas também quando a gente fala de estresse e ansiedade, a farmacologia também pode ajudar nesse sentido, né? Teria alguma orientação quanto a isso? Sim, com certeza, porque é o seguinte, a ansiedade, né, eu falo que é um excesso de preocupação em relação a coisas que nós não temos controle. Então, é preciso entender isso, né? E a questão de entender que eu preciso controlar, eu preciso gerenciar, eu preciso dominar esse estresse, isso é muito importante. Hoje, há sim, né, muitos medicamentos, muitos fármacos aí foram desenvolvidos nesse sentido, mas é extremamente importante que essa pessoa, né, seja acompanhada por um profissional, mas que além disso, né, a pessoa também precisa entender que mudanças de hábitos vão ajudar nessa questão do gerenciamento do estresse. Mayara, essa questão do gerenciamento do estresse também pode perpassar aí pela questão do que eu acesso nas telas, dos conteúdos que eu acesso, porque às vezes, um exemplo meu mesmo, quando eu acesso muito vídeo, muita matéria, muita reportagem sobre coisas ruins, morte, assassinato, eu vejo que isso atrapalha o meu dia, me atrapalha, eu também sou docente, isso me atrapalha em sala de aula e tem uma questão que eu fico pensando em certas matérias que eu li o tempo todo e aquilo vai me causando uma certa ansiedade, um certo estresse, uma certa angústia. Então, gerenciar também o que eu acesso pode reduzir aí o meu estresse diário. Com certeza. A gente passou por um momento aí de pandemia que muitas coisas eram vinculadas aí na mídia. E, né, era uma doença muito nova, né, ninguém sabia o manejo. O que a gente fazia? Ia pesquisar. Né, e aquilo gerava uma aflição, aquilo gerava uma ansiedade. Nossa, e agora? E agora? E vendo todos os acontecimentos ao nosso redor, né, isso com certeza ia aumentando a nossa carga de estresse. E eu sempre falo, né, lá em casa, na minha casa eu tenho o controle aí desses programas, porque de fato tem alguns programas sim, que vão trazer um nível de ansiedade, né, de preocupação, porque a gente fica, né, expostos aí a esses programas de violência, né, e tantos acontecimentos aí que a gente vê aí na sociedade. Então, de fato, é preciso controlar isso aí. E outra coisa também, até voltado aí para a área da saúde, eu vejo muito aí na minha experiência, né, como profissional de saúde, às vezes a pessoa ela quer um diagnóstico para alguma situação, pesquisando na internet. E aí, o Dr. Google. O Dr. Google. Aí ele já chega, né, na farmácia, já chega no consultório, fala, doutor, eu estou sentindo isso, e eu li no Google e é isso. E aí você gera uma ansiedade, um estresse em algo que você nem tem certeza, que você não teve diagnóstico. Google não dá diagnóstico. Então a gente vê isso aí, que realmente isso precisa ser controlado. Esse acesso à informação é importante, mas quando faz bem e quando você acessa informações realmente saudáveis para esse dia a dia, né? Fontes seguras, né? Tudo isso aí. Influencia. Eu Com mesmo certeza. tinha uma mania de, antes de dormir, celular. Aí uma vez eu coloquei um vídeo lá, acho que era... Tinha uns macacos, eu lembro que o vídeo tinha uns macacos. Cara, eu sonhei a noite inteira com macaco. Como que dorme? Pensando que está numa guerra de macacos. Enfim. Falamos sobre os 6 pilares, chegamos ao final dos 6 e olha a importância desse papo. Alimentação, atividade física, vícios, controle desses vícios, conexões sociais, gerenciamento do estresse e o sono que a gente foi permeando ao longo dessa conversa. Isso tudo para ter uma qualidade de vida, um bem-estar. Isso acaba refletindo também nosso desempenho, né? Como a gente vai levando a vida e no trabalho. Mas a necessidade de ter um pouquinho de disciplina, de uma maneira natural. Como que seria o primeiro passo que vocês elencariam? O primeiro passo, eu acho que é a conscientização, né? Na verdade, que esse podcast tem ajudado nesse sentido. Mas como continuar levando a vida com isso na cabeça, pensando nesses 6 pilares para ter bem-estar? Vou falar o meu exemplo. Eu trato pacientes com câncer, na sua grande maioria da minha rotina diária. Sou cirurgião, então eu opero. Não adianta eu operar uma paciente com câncer de mama e ela continuar dorminhoca e não fazer a sua atividade física, obesa, alimentando-se mal.
né? Tem muito mais coisa que eu posso agregar no tratamento dela. Então, foi aí que eu busquei a pós da medicina do estilo de vida. Então, a gente precisa tentar agregar o máximo de coisas pontuais para que a gente consiga melhorar os nossos resultados. A vida é um equilibrar de pratos. Vai ter dia que eu vou estar dormindo bem e vou estar comendo mal. Vai ter dia que eu vou estar um super atleta fazendo atividade física, mas vou estar sem conseguir me alimentar direito. Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar. Então, uma das orientações que a gente dá para essa medicina do estilo de vida e para conseguir melhorar todos esses 6 pilares é criar metas que sejam factíveis. A gente chama de meta SMART. É aquilo que é quantificável, que eu consigo, e é claro que você tem que estar afim. Então, primeiro a gente tem que virar a chave. E não sou eu que tenho que te conscientizar, é você que tem que falar, opa, eu achei isso interessante, eu vou começar por tal desses pilares. Então, a partir de hoje eu vou conseguir dormir meia hora mais cedo, nos próximos 30 dias e vou ver o que acontece. É uma meta que você colocou. A partir do mês que vem eu já vou colocar mais 2 tomates no meu prato que vai me ajudar a melhorar a minha atividade. Então, é quantificar aquilo que seja possível, porque senão a gente se frustra. E também a vida não é um checklist, para eu falar assim, sono ok, alimentação ok, não é assim. O outro vai ter uma exceção e porque faz parte. Senão as pessoas se frustram. Não dou conta de fazer isso. É claro, ninguém vai conseguir viver numa bolha dessa. Mas a gente precisa quantificar, querer fazer e devagarzinho, como eu disse lá no início. É mais fácil incluir um hábito saudável do que tirar o ruim. Mas a hora que você está imerso nesses hábitos saudáveis, você vai falar, não, esse negócio aqui não está legal mais não, esse eu vou parar de fazer. É assim que funciona. Não quer parar, né? E controla a ansiedade também, né? Porque as pessoas às vezes recebem essas informações e querem mudar a rotina, não é nem mais do dia para a noite, é da manhã para a tarde, já quer considerar tudo isso, mas é praticamente impossível. É impossível, dá para dizer assim, né? Então, como que lida, Mayara, com essa ansiedade de você querer transformar tudo isso de uma hora para outra e não entender que é uma coisa a longo prazo, assim como o doutor falou, e colocando algumas metas pessoais ali até você conseguir equilibrar todos esses pratinhos, mesmo que um caia de vez em quando, mas tentar equilibrar o tempo todo, né? Na verdade, isso é um processo e a gente não pode desistir. Você precisa determinar, né? É isso que eu quero e caminhando aí no processo. De fato, hoje as pessoas elas andam muito imediatista, principalmente os jovens. Eu vejo isso em sala de aula. O quanto essa geração de hoje de estudantes é diferente do passado. Então, assim, é uma geração muito imediatista. Quer fazer uma atividade física hoje e quer ver o resultado hoje. Quer mudar os hábitos alimentares hoje e já quer ter um resultado hoje. Mas não é assim. Isso é construído. Isso é um processo, dia após dia. E né, como foi dito aqui, a gente precisa realmente colocar dia após dia essas metas, né? Hoje eu vou melhorar a minha alimentação, vou incluir mais alimentos saudáveis, vou fazer uso aí de mais frutas, vou me hidratar mais. Hoje eu vejo quanto as pessoas esquecem de beber água. Eu também. Eu vou depois beber um pouquinho de água. Recomendo que você aproveite. O quanto a hidratação é importante em todo esse processo, não é, doutor? É muito importante aí, auxilia aí na questão das doenças crônicas também, isso, né? É muito importante. E a gente vê que hoje as pessoas esquecem de beber água, não bebem água. Então, assim, realmente é trazer esses hábitos e entender que isso é um processo que vai acontecendo naturalmente. E uma coisa importante é que o que eu planto hoje, gente, a colheita vem. Olha aí. Então, o que eu planto hoje, eu vou colher no futuro. O que eu planto hoje com 20 anos, com 19 anos, com 25 anos, às vezes eu acho, para que eu vou me preocupar com isso agora? Um dia a conta vai chegar, não é verdade? Então, é preciso eu plantar hoje para que eu tenha um envelhecimento saudável daqui a alguns anos. E isso é construído aí, né, através de um processo. Eu espero que você esteja bem conscientizado sobre isso que a gente está conversando aqui, porque eu já estou querendo mudar, não vou mudar do dia da manhã para a tarde não, mas incorporar alguns hábitos mais saudáveis. E o que é legal falar também sobre essa questão da colheita. Hoje a gente toma essas atitudes para lá na frente a gente sentir esses resultados, ter essa paciência, mas que fazem muito bem. E aí sim entra essa produção de conteúdo, que eu vejo que tem alguns pessoas que fazem conteúdo para a internet,
principalmente na corrida ali que eu tenho acompanhado, a galera que compartilha as vitórias, ou seja, quando consegue completar, mas também os desafios. É isso aí que o doutor falou. Não vai ser sempre que você vai ter a disposição de correr 5, 10 quilômetros, mas quando consegue, compartilha, mas também mostra que tem dia que não vai rolar, vai dar algum problema e faz parte dessa caminhada, mas quando dá certo, quando comemora ali a vitória de uma corrida, é super legal ver e eu tenho certeza que o pessoal vai ter essa consciência em casa também. Mas apesar de tudo isso, a saúde está aí para isso, para ajudar a você ter essa prevenção. Uma dessas formas de prevenção, a gente falou da pandemia, é a vacina que trouxe a salvação, inclusive para muitos desses cenários que a gente estava vendo. É importante o pessoal ficar atento a essas questões que fazem parte da nossa rotina. Prevenção, vacina faz parte disso, né? É importante a gente entender que as vacinas, e no nosso país, a campanha de vacinação sempre foi muito efetiva, né? E através das vacinas que a gente conseguiu exterminar várias doenças do mundo, né? Varíola, no nosso país, poliomielite, sarampo, né? As vacinas reduzem o risco de doenças. Quanto mais pessoas se vacinarem, maior a chance de eu exterminar aquela doença no território. Efeitos colaterais existem? Podem existir, sim. Mas as vacinas são instrumentos seguros que a gente tem hoje para utilizar na redução dessas doenças. Tem gente que fala, é melhor ficar doente, que a minha imunidade é muito melhor do que se eu vacinar. Longe disso, tá? Tem coisas e tem doenças que são graves, que é melhor você se vacinar para evitar de ter aquela doença grave com muitos efeitos colaterais. Um exemplo muito básico e extremamente importante para a faixa etária que a gente está conversando, a vacina do HPV. Câncer de colo uterino é um dos cânceres mais importantes na mulher. Câncer de colo uterino é uma doença evitável. Se a mulher fizer preventivo, um rastreamento do Papa Nicolau, e antes disso, se ela fizer a vacina do HPV, que começa dos 9 até os 14, 15 anos, meninas e meninos, a gente vai reduzir o risco de câncer de colo uterino. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, preconiza que, se a gente fizer vacinação, rastreamento de Papa Nicolau na população, a gente vai exterminar o câncer de colo uterino até 2050. Essa é uma meta da Organização Mundial de Saúde. Então, vacinar é importante, inclusive para o HPV. Mayara, falando sobre essa importância, principalmente na época da pandemia, surgiram vários mitos sobre a questão das vacinas. É importante ressaltar que as vacinas elas são seguras e são eficazes. Sim, com certeza. Realmente houve muitos mitos aí, né? No período da pandemia. E uma coisa importante também é que percebe-se de alguns anos para cá que as pessoas não têm aderido às vacinas, né? Então, diminuiu muito aí a questão da abrangência das vacinas. Por quê? Porque as pessoas têm acreditado em muitos mitos que têm sido vinculados. E isso é muito ruim, isso traz um reflexo na saúde pública. Por quê? Porque quanto mais pessoas eu tiver ali imunizadas, vacinadas, né, em relação a essas doenças que são imunopreveníveis, eu protejo toda uma população. Então, hoje em dia, né, tem percebido que as taxas aí de adesão em relação às vacinas têm diminuído. E as vacinas são, de fato, muito importantes. Tanto é que, nas décadas anteriores, foi possível erradicar aí muitas doenças, né? Como o Dr. Juliano disse, o sarampo. E por essa questão das pessoas não aderirem ultimamente, a gente percebe alguns casos aí. E que se a população tivesse uma adesão aí de 90% a 95%, conforme aí é preconizado pela Sociedade Brasileira de Imunização, certamente não teria esses pontos isolados que hoje a gente percebe. Então, as pessoas precisam sim entender que as vacinas elas são extremamente importantes, elas reduzem aí efeitos graves em relação a algumas doenças, não é verdade? Sim, então fica a dica para você, se informe, busque a vacinação nos postos de saúde. No Brasil existe uma ampla oferta de vacinas pelo Sistema Único de Saúde e se informe aqui com a gente no nosso Bitar Podcast. Vou aproveitar esse gancho para te convidar a continuar conectado junto com a gente através das nossas redes sociais e a partir desse conteúdo, claro, ter mais conteúdo no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de áudio, tem várias conversas interessantes por lá. Inclusive já falamos de temas que podem refletir nesse tema de bem-estar,
acompanhamento psicológico, o próprio desenvolvimento profissional que acaba incorporando nesse desempenho que as pessoas têm através de estar bem com você mesmo, estar bem com o corpo e vida que segue. É uma caminhada importante, a gente tem que aproveitar essa vida e tem que fazer de uma maneira que seja saudável, né? Acho que lá na frente muita gente que vai tomar alguma atitude hoje para ir depois aprimorando vai agradecer essa conversa que nós tivemos hoje, que para mim foi quase uma consulta, viu? Porque eu mesmo já quero mudar alguns hábitos. Rubia ela é crossfiteira, se alimenta bem, técnica em alimentos, aí ela não vai precisar fazer mais nada, não é não? Vou sim, também foi uma consulta gratuita que nós tivemos aqui hoje, João. Ó, só agradecer a participação de vocês, convido vocês para voltarem aqui sempre no nosso Bitar Podcast. Eu acho que tem muito a agregar e quando a gente fala de desenvolvimento profissional, quando a gente fala de educação, isso tem que estar sempre pensando nesse bem-estar. Sejam muito bem-vindos sempre, viu? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar de um tema tão interessante e que pode motivar muitos de vocês aí, né? Eu faço um desafio aí, tente mudar pelo menos um desses pilares que a gente falou a partir de agora. Você vai ver que a sua vida só vai melhorar. Quero agradecer também aqui a oportunidade, né, e que esse podcast faça aí uma diferença aí na sua vida e você pode compartilhar as informações que você aprendeu aqui com seus familiares. Isso é muito importante. Ou seja, já manda esse podcast para eles. Nós recebemos a Maiara Magalhães Lima, farmacêutica, e o Dr. Juliano Cunha, que é cirurgião oncológico. Muito obrigado mais uma vez. Antes de encerrar, eu aceitei o desafio do doutor. E você? Já aceitei, desde o começo, desde quando anunciou que eles viriam, já. Depois a gente compartilha qual foi a mudança de hábito. E, claro, o resultado também. E comentem aí a mudança de hábito de vocês também. Queremos sua participação e nos vemos no próximo episódio. Até!